O nome não é nada comum. Síndrome de burnout. Acredite, é cada vez mais comum relatos de pacientes em consultórios médicos e psicológicos. Sobre a síndrome e o que ela pode trazer de prejuízo às pessoas, quando não diagnosticados ou tratados, eu falo com a estudante de administração de empresas da faculdade da Univille, Jéssica. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo sim, Jaqueline. Fala para a gente, Jéssica, o que é a síndrome de burnout? Bom, a palavra burnout quer dizer quando algo está esgotado, uma exaustão de energia, algo que deixa de funcionar. Já a palavra síndrome é quando uma exaustão emocional e física da pessoa diante da pressão do trabalho. E ela foi descoberta em 74, mas parece que vem crescendo a cada ano. Sim, realmente. E é quando ela foi descoberta e conceituada também. Eles achavam que apenas médicos, enfermeiros, bombeiros e policiais tinham essa síndrome, mas hoje já se vê que pessoas que trabalham em telemarketing, propagandas, em qualquer empresa que causa essa pressão e esse estresse no trabalho pode causar essa síndrome de burnout. O que são os sintomas dessas síndromes? O que a pessoa deve observar e quais são os sinais para saber se tem isso ou não? Bom, quando ela não dá conta mais de lidar emocionalmente as coisas, com o ambiente de trabalho, com os clientes, com pacientes, principalmente em enfermeiros, que a gente vê muito, começa a tratar os pacientes com insensibilidade, cinismo e frieza, então às vezes chega até a maltratar o paciente ou clientes, se tornam intolerantes, também a redução da realização profissional, ela se sente fracassada profissionalmente. Mas aí, Jaqueline, tem os sintomas emocionais e físicos. Os emocionais, a pessoa fica irritada com baixa autoestima, ela fica angustiada, então ela não consegue se relacionar bem com as pessoas, ela começa a se isolar, começa a faltar muito no serviço, fica sem vontade de trabalhar. E fisicamente ela pode sentir dores na coluna, dores de barriga, até mesmo aquele friozinho na barriga que dá. Impotência, pressão alta, tudo isso pode acarretar. Tem uma causa então, algo que possa desencadear esse tipo de síndrome nos profissionais. O que a pessoa poderia fazer para prevenir ou até evitar essa síndrome? A síndrome de burnout ela é uma síndrome causada pelo trabalho. Ela é uma síndrome organizacional. Então ela não é uma doença que a gente pode ver como individual. Claro que o indivíduo pode se prevenir, mas as empresas também têm que estar se preocupadas com essa prevenção, Jaqueline. Como? Bom, elas podem dar autonomia ao profissional, o máximo que ele puder, no caso. Poder de decisão, não é somente cobrar e cobrar e cobrar e depois questionar alguma coisa. Momentos de lazer, momentos de descanso também ajudam. Dentro do limite da pessoa, é claro. Então tudo isso pode prevenir e tratar da síndrome de burnout. Então a empresa em si deve estar mais preocupada com isso. Agora sim, você que está pesquisando sobre a síndrome, você percebe que alguns anos para cá tem aumentado o número de pessoas cometidas por ela. Sim, tem aumentado e muito, Jaqueline. O estresse ele tem aumentado em todos os lugares e a síndrome de burnout tem campo por causa da competitividade e qualificação de jovens que entram no mercado de trabalho, que tem uma qualificação adequada. Então é outra coisa que a empresa tem que investir também, na qualificação de empregados. E qual a diferença dessa síndrome para o estresse? Como eu sei se estou estressado ou estou com a síndrome de burnout? Bom, o estresse ele vai se manifestar na sua casa, no seu lazer, onde você estiver. Você vai se sentir cansado, irritado, mesmo sem condições de muito relacionamento. Já a síndrome de burnout está relacionado também ao trabalho. Quando você chega ao trabalho e que você começa a sentir tudo isso. Ataques cardíacos, frio e dor de barriga. E assim de repente a pessoa na hora de ir embora, ela sente aquele alívio. Nossa, é final do dia, agora eu vou pra casa. Isso mesmo. Dependendo do grau, quando ela sai do trabalho, ela se sente melhor. E ela pode até virar outra pessoa, né? Sim, com certeza. E quais os tratamentos para essa síndrome? Vejo que você é estudante, deve ter se aprofundado. E se eu tivesse uma empresa, o que eu poderia fazer? Você poderia contratar um profissional ou fazer até aquelas dinâmicas em grupos, com relaxamento, com rodas de karaokê, músicas sertanejas. Tem até aqueles que gostam de tocar um violão, um pandeiro. Então é sempre bom estar relacionado a isso.
A empresa pode doar um tempo para os funcionários ter esse momento de relacionamento interpessoal até. Momentos de lazer, para descansar a mente, tirando o foco do trabalho. Mas você percebe se as empresas estão fazendo isso ou não? Algumas sim, a gente já viu, já percebe algumas empresas fazendo isso. Tem empresa que tem mesa de ping-pong, leva profissionais durante a semana para fazer exercícios laborais e alguns jogos entre si. Mas o ideal é que ela faça isso durante o horário do expediente? Sim, durante o horário, aí pode fazer uma rotatividade de uns 15 minutos, dividindo os funcionários para que cada um faça um pouquinho e não interfira no trabalho. Além disso, dessas atividades promovidas pela própria empresa, o funcionário ao perceber que está estressado, está cansado, aquele trabalho, o que pode fazer? Que atividade ele pode fazer para tentar dar uma relaxada e evitar que chegue ao limite? Pois é, a terapia ela é muito importante e ajuda. Yogas, exercício físico, isso aí para se divertir também. Tendo um tempo para lazer, uma boa alimentação, procurar ter um bom sono e um bom descanso. Fazer as coisas que gosta, então, né? Essa síndrome atinge mais mulheres ou mais homens? Tem uma faixa etária? Olha, entre mulheres e homens não tem uma faixa etária, uma porcentagem. Mas já o jovem, por eles estarem em busca de um crescimento profissional, eles ficam trabalhando numa carga horária dobrada, correndo atrás disso, eles deixam momentos de lazer e descanso, com certeza, para poder se dedicar à vida profissional. A pessoa já de idade, ela já está mais estabilizada. Tem algum caso que te chamou mais atenção durante essa pesquisa sobre essa síndrome de burnout? Sim. O que me recordo bastante, através de uma pesquisa de campo que eu fiz com minha equipe, teve relatos com uma professora que abandonou mais de 20 anos de carreira por causa disso. Ela não conseguia mais lidar com os alunos, com o ambiente da escola. Ficou demais para ela e ela deixou da profissão por conta disso. Essa é a recomendação, muitas vezes, quando isso está fazendo mal, está estressando demais. Seria recomendação mudar de área ou não? Às vezes sim. Cada caso é um caso. Às vezes é necessário até trocar de área profissional, mas dependendo do estado que a pessoa estiver, ela vai precisar também de um tratamento psiquiátrico, vai entrar com medicamentos para ela poder se curar desse nível de burnout. Então acaba que assim, a gente pode confundir com o estresse e com a depressão também. Sim. É sempre bom e importante procurar um médico ou um terapeuta para avaliar cada caso. Tá bom, então, Jéssica, muito obrigada. Ficamos por aqui, tenha uma boa noite. Aula de ginástica. Aula de ginástica. Façam comigo. Façam comigo. Façam comigo. Aula de ginástica. Aula de ginástica. Façam comigo. Façam comigo. Façam comigo. Mão na testa.